Fala, rapaziada, eu sou o Henrique, estamos começando o episódio 19 do PelataCast para analisar tudo que rolou na última rodada do Campeonato Brasileiro, falar quais são as nossas impressões sobre o campeonato que findou nessa última quinta-feira e também começar a projetar o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, que é agora no domingo. Representando a nossa bancada tricolor, rubro-negra, o que mais? Corintiana, tudo Flamengo, Grêmio, Alexandre. E aí, Alexandre? A gente foi de todas as cores, né? Neste final de temporada, rubro-negro, tricolor e alvinegro, né? Fazer minha menção gloriosa ao grande Esporte Clube Corinthians Paulista, que sempre nos dá muita alegria, então não tem que... Aqui tem um bando de louco. Aqui tem um bando de loucos. E, bom, vamos deixar correr esse grande programa, esse grande PelataCast que está se iniciando. Tem razão, grande PelataCast hoje, um episódio... Um abraço, né, aos pelatacasteiros, né, puxa vida, né, e claro. os integrantes da bancada, para não ser mal educado. Muito bem. Como já falou meu amigo Alexandre, nossos outros amigos da bancada, Lucas Porto, Guilherme Miller, e aí como estão os amigos? Já assimilaram o golpe mais um pouquinho? Como é que tá? A dor ainda tá grande? Desabafem, eu quero desabafos. Hoje eu quero assim, ó, declarações fortes hoje. Não, uma boa noite a todos, aos nossos pelotacasteiros, né, de todo o Brasil, todo mundo, né, de toda a galáxia, né. O PelataCast é tão forte que eu não duvido que os sinais estejam chegando em outros planetas. Mas um abraço também, né, a meu amigo Guilherme, né, que hoje está aqui, eu sei, na raça. Um abraço também ao Henrique, ao Alexandre, debochados, mas com razão, né? Não, né? E eu tinha dito que no último episódio seria o programa mais difícil, mas parece que cada programa agora é o mais difícil, né? Então vamos debater, né? Debater, tem que ser debatido o que ocorreu, né? Findado este Campeonato Brasileiro e projetar já a final da Copa do Brasil. Vamos lá. E aí, Gui? E aí, meus cumprimentos aí ao meu ilustre amigo Portinho, meus colegas e amigos Alexandre, Henrique e aos pelotas casteiros aí do mundo. Hoje é um programa bem complicado, eu acho que a gente tem que esquecer essas coisas que passaram, quem vive de passado é museu, sabe? E vamos projetar o futuro aí, porque Verdô, né? Ó, Verdô, vamos embora que hoje tem que falar. A gangorra, sempre ela. Mudou tudo. Bom, vamos lá então, né? Começando os trabalhos falando da coisa inacreditável que aconteceu ontem, que eu acho que, claro, se falava muito na brincadeira, né? O Gui até falou que tinha essa possibilidade forte de o Flamengo não conseguir o resultado e aí o Inter não fazer a parte dele. Mas ninguém realmente acreditava que isso podia acontecer, ainda mais do jeito que foi, né? Com polêmica, né? Mais uma vez, gols anulados, questão de pênalti polêmico. E mesmo assim, apesar da grande entrega do Inter e tudo mais, né? O Inter não conseguiu marcar o gol e desperdiçou uma chance de ouro, talvez dentre esses 41 anos já que fazem o jejum do Inter, talvez tenha sido a maior chance e o Inter desperdiçou. E aí? Eu vou começar, Guilherme. Vou te poupar, vou ser o verdadeiro anticristo aqui nesse programa, né? A cara é parecida. Pode ser. Pode ser que seja uma nova profissão, né? Sei lá, fazer um novo filme sobre isso. Mas aquilo, né, que todos nós já imaginávamos, não do jeito que aconteceu, mas aconteceu. O resultado final foi o que até o Guilherme era mais cético do que eu, admito, né? Eu estava mais otimista.
O Internacional perdeu um campeonato que, como tu disse bem, Henrique, um campeonato que o Alexandre tá rindo, né, debochado, mas é isso aí. Um campeonato que, tu falou bem, Henrique, um campeonato em que foi o campeonato que a gente mais teve chances nos últimos 40 anos, 41 agora, né? Não tem. Quando tu chega no segundo tempo com 2-1 pro São Paulo e tu tem todo um tempo pra ganhar do Corinthians, pífio Corinthians, dentro do Beira-Rio, aí fica difícil até de falar de arbitragem. Fica difícil. Pra mim fica difícil. Eu admito que eu estou cansado de usar esse argumento da arbitragem. É um argumento válido, O que aconteceu no Beira-Rio ontem foi, de novo, né, uma roubalheira descarada, algo sem vergonha, nefasto, cafajeste. Mas é que mais cafajeste ainda foi o futebol do Internacional. O futebol do Internacional, ele não conseguiu vencer o Corinthians, que sei lá onde está na tabela, e o Internacional não mereceu ganhar o Campeonato Brasileiro por todos os tropeços que são naturais, por todas as ferraduras que um time ou outro ganham dentro do certame, um certame com 38 rodadas, é um certame que todo mundo vai tropeçar, mas quando tu tem uma chance dessas na mão, não tem como defender ninguém. Eu não defendo mais ninguém, defendo só esse cara aqui, pra quem tá vendo, o Abel Braga, se despedindo definitivamente do Internacional, o maior técnico da história do Colorado Gaúcho, e não defendo mais Rodrigo Dourado, pra mim é um capitão perdedor, tem bola, mas pra mim é um capitão perdedor, na hora do vamos ver, foge à luta, foge à guerra, e isso não me serve. Não conheço também. E alguns outros jogadores que daí, pela alcunha da qualidade, né, da deficiência técnica, alguns outros se destacaram também pelo empenho. Eu acho que, de uma forma geral, ontem, o que faltou para o Internacional foi o futebol. Acho que empenho não faltou, né? O Inter começa o jogo de uma postura ruim, de novo culpa do Abel Braga, mas o homem também pode errar, né? Não é por isso que ele vai ser execrado, repito, é o maior técnico da história do Inter, e o Inter demorou muito a reagir no jogo, demorou muito a entender de novo aonde estava, como poderia chegar lá, quando o Flamengo de novo começa a ter o revés, bota uma responsabilidade nas costas do Inter, que o Inter não soube lidar, é aí que tá. Pra mim é o ponto X do campeonato. Quando o Flamengo deu um campeonato na mão do Inter, o Inter devolveu pro Flamengo. E aí, cara, uma hora alguém vai ficar. E o Flamengo recebeu de braços abertos, né? Que nem o Cristo Redentor. Então, a partir de agora, chorar as pitangas pelo jogo ruim que a gente fez ontem, pela falta de postura de novo, pela crueldade que foi com o torcedor colorado no jogo de ontem. Eu preferia que o Flamengo tivesse metido 8-0 no São Paulo do que toda essa novela, esse desgaste emocional. E a partir de agora, não digo juntar os cacos. Eu tenho uma perspectiva boa para a próxima temporada. Eu acho que o Inter tem que parar de chorar pelas pitangas. O Inter vai entrar para 11 anos sem título. Para um time do tamanho do Inter é algo que é inadmissível. E já são 11, é verdade. Eu cornetei vocês por tantos episódios que hoje eu tenho que ouvir. Eu admito isso perante a audiência. Então são 11 anos sem títulos. Já é uma coisa extremamente grave, uma ferida grave na história do Internacional, dentro desses 11 anos com um rebaixamento. Então, a partir de agora, o Inter tem que parar de se vitimizar. O Inter ia ser roubado, qualquer clube no lugar do Inter ia ser roubado, se fosse o Grêmio, se fosse qualquer outro time, talvez só o Corinthians não fosse roubado contra o Flamengo. Então, eu cansei de chorar até por 2005. Eu cansei de chorar as pitangas por campeonatos não ganhos. Eu acho que agora é a hora da gente meter a mão na consciência, saber o tamanho, principalmente escolher os jogadores e o técnico que vem, saber o tamanho do Internacional, a representatividade que essa instituição tem dentro do cenário nacional, do cenário político, de sociedade, de paixão que move essa torcida, e a gente tem uma boa perspectiva para a temporada que vem. Entregamos o campeonato na mão de um clube que não merece ganhar, ninguém mereceu ganhar esse campeonato, né? E a partir de agora ser o mais realista possível, porque o tempo está correndo contra e a gente está
num desespero. Antes do Gui comentar, eu só quero dar os parabéns aí pro campeão brasileiro, né? Internacional! Campeão brasileiro! Né? Mais uma taça pro Colorado, né? O rival Colorado. Não, não, é só pra gente ver como o futebol é dinâmico, né? Como a gente já vinha dizendo no último programa, futebol é dinâmico, então, né? Mas o futebol é isso, Eu acho que a gente não tem que esperar pra falar, como eu não tô esperando pra falar agora do Rodrigo Dourado, de todas as questões que eu levantei aqui nessa minha primeira opinião. Eu acho que se o futebol não for levado pela paixão, não tem nem por que ter esse programa. Não, eu concordo por ti. Eu concordo e te admiro pelas palavras, pela tua postura. E eu acho que é isso aí. Eu e o Alexandre, a gente já bateu um monte no Renato também. Sim. Agora, se ele ganhar, porventura for campeão da Copa do Brasil, a gente vai ter que vir aqui como hipócritas que somos e falar que a gente ama ele, claro, e que ele tem que renovar. E é assim que vai ser. O futebol é assim, a gente é movido de paixão. E eu no teu lugar, talvez, com certeza também teria me emocionado, teria mandado áudios. Só que como eu sou mau caráter, eu uso contra vocês, né? Claro. Vai lá, Gui. Ô Portinho, tá tomando uma cevinha aí? Tô, claro. A partir de agora, eu acho que, né, nesses primeiros dias pós-guerra... Tem taça? Cara, eu tenho várias. Inclusive, do Campeonato Brasileiro, eu tenho mais que um. Mas, Guilherme, por favor. Ou se tu quiser um caneco, também tem aqui, ó. Boa. Mas acho que é só desse lado. Essa gurizada aí, olha, vou te contar. Bom, vamos lá então, né? Vamos pagar esse parto aí. Seguinte, o Inter entrou com uma postura ridícula ontem. É a mesma postura ridícula que entrou em alguns outros jogos. O time, né, tem a pretensão de ser campeão brasileiro. Aí tu vai lá nos 5 últimos jogos do campeonato. Tu ganha um, certo? Tu ganha um jogo dos últimos 5 do campeonato. Não tem como querer ser campeão assim. Em todos os jogos, tu entra com uma postura ridícula, uma postura reativa, tu com toda a possibilidade, com o time te dando a oportunidade de tu pressionar, de tu marcar em cima, de tu mostrar que tu quer ser campeão. O Inter não foi capaz disso. O Inter não conseguiu mostrar que queria o título mais do que qualquer outro. O Inter mostrou que era um jogo comum, como qualquer outro jogo de ontem. E o time inteiro foi mal, assim. Talvez o Edenilson, assim, alguma exceção, mas no geral, assim, o Inter foi mal ontem. Heitor e não mereceu. O Heitor foi bem também. Mas, em geral, assim, o Corinthians não assim, a gente também tem que falar uma coisa. O Corinthians, ele entrou, ele abandonou o seu próprio campeonato. Ele só entrou para não deixar o Inter ganhar. Porque a postura do Corinthians foi de fechar a casa desde o primeiro minuto. Mas isso também não é desculpa. Eu, particularmente, acho que houve erro da arbitragem no gol anulado do Lucas Claro, quando o Abel Hernandes divide com o Cássio. O comentarista da transmissora, né, que estava passando o jogo, disse que o Cássio tinha domínio inteiro da bola, o que não é verdade, porque o Abel chega junto ali na disputa. Mas, enfim, eu acho que não dá para se pegar nessas questões de arbitragem, porque o Inter perdeu o campeonato para si mesmo. Eu falei... né, os ouvintes estão de prova, os programas anteriores estão de prova, eu falei, o Inter gosta de fazer esse tipo de coisa, o Inter gosta de ser o time recordista de vitórias no campeonato, vitórias em sequência, e não ganhar. O Inter gosta de ter tudo na mão, porque sempre quando todo mundo ajuda, quem não se ajuda é o Inter. E teve todas as chances para ser campeão, e não foi, porque não teve competência suficiente. Mas, apesar disso, eu volto a dizer, o Inter tá de parabéns pela temporada que fez, porque foi uma temporada muito acima. E parando para olhar e sendo bem sincero, eu chego a pensar que
a realidade do Inter não é essa de ter disputado o título. O Inter teve um ponto muito fora da curva, que foi ganhar essas 9 partidas seguidas, mas não era o lugar do Inter, porque o Inter não tinha essa pretensão, não queria, não teve vontade, enfim, uma série de fatores. A perspectiva, eu concordo com basicamente tudo que o Portinho falou. A perspectiva para o ano que vem é boa, porque o Inter tem muitos reforços dentro do próprio elenco. O Inter vai se fortalecer muito sem precisar contratar ninguém. Talvez perca alguém, talvez Edenilson, Yuri, né? Talvez saia alguém, mas o Inter tem muita qualidade que vai se recuperar de lesão, né? Que vai voltar do DM. Claro, tem que ver se esses caras vão conseguir voltar bem, se não vão ficar com receio de se lesionar de novo, se não vão ficar bichados, né? Como a gente fala na gíria do futebol. Mas enfim, o Edenilson, olha, meio time do Inter, hein? A gente vai perder o Lomba também, então, né? Algumas coisas aí podem se equivaler, mas enfim. Eu acho que o Inter tá de parabéns pela temporada que fez, mas não mereceu ser campeão, não jogou para isso, não fez por onde. E Campeonato Brasileiro é pontos corridos. Tu tem que fazer por onde, tu tem que merecer ser campeão, e o Inter não fez isso. Foi a maior chance de título de Campeonato Brasileiro desde 1979 que a gente teve. Foi uma chance, a gente teve muito mais próximo, eu acho, do que 2009. Eu comparei no programa passado com 2009 e foi muito pior ontem. Porque o Flamengo... Inclusive pro secador. Né? Foi bem pior. Pra você. Porque foi tensão até o último minuto de jogo, porque o Flamengo ele não teve nunca perto de ganhar o jogo. Ele saiu perdendo, empatou, depois tomou, e né, eu não consegui acompanhar o jogo porque estava acompanhando outro jogo da rodada, mas tava vendo o Flamengo, Grêmio, né? Claro, Grêmio e Bragantino. Tava vendo Vasco e Goiás. Só jogão. Mas pelo que eu ouvi falar, o Flamengo também não jogou tudo isso. E o Flamengo foi o time que ficou torcendo pelo resultado paralelo que aconteceu, né? Então, parabéns pro Flamengo. Foi um time que tem muito mais qualidade do que todos os outros, talvez até somados. E cara, agora eu acho que é juntar o saco, porque foi uma derrota muito, muito, muito dolorida. Foi do jeito que foi o jeito mais cruel possível. Eu acho que não teria como ser pior. Talvez se o Inter, não sei, mas pro coração do Colorado foi de trucidar, assim, e a alma colorada. Foi. Então, vocês estão se rendindo aí, né? Desculpa, Gui, desculpa. Não, Guilherme, parabéns pela tua sinceridade, é isso aí. Foi mesmo. E a gente sabe que foi. A gente já passou por isso. Claro, ontem foi num nível assim, muito potencializado, mas o Hollywood baixou na Beira-Rio, sei lá, quem baixou na Beira-Rio, tão de sacanagem. Cara, vocês estão no papel de vocês, se a gente estivesse no mesmo lugar, seria a mesma coisa. E é do jogo, isso aí acontece. Eu acho que vocês têm que fazer mesmo a cornetinha, a zoada, e é do jogo, é isso aí, futebol é isso. E cara, agora é juntar os cacos e para projetar a próxima temporada, né? O Inter vai como vice-campeão, tem uma boa premiação em dinheiro, entra direto na fase de grupos da Libertadores e tem uma perspectiva boa. Agora vai depender se a instituição Esporte Clube Internacional vai querer ser campeão e ganhar alguma coisa e acabar com a seca de títulos e enfim. É difícil projetar o que vai ser os próximos meses do Inter, porque é complicado, assim, o Inter vai demorar um tempinho até se recuperar, vai entrar gauchão adentro com time sub-23, time misto e tal, mas tem muita coisa para arrumar, porque tem muita gente que foi mal. Eu concordo com o Porto. Dourado foi muito mal ontem, de novo, nos jogos ali da reta final.
ele, na sequência de vitórias ele foi bem, mas nos jogos da reta final ele realmente foi muito mal. Isso. O Inter fez água na defesa ali, onde, né, o Lucas... Se bem, o Corinthians não chegou a ameaçar tanto, né? Mas nos outros jogos ali, a gente já sabia que seria um elo fraco do time e realmente foi. E o ataque do Inter inoperante, né? Não conseguiu fazer muita coisa. Porque, assim, o Inter entrou com uma postura ridícula no primeiro tempo. No final do primeiro tempo começou a atacar. E no segundo tempo simplesmente esqueceu qualquer organização. A partir dos 5 minutos do segundo tempo, foi bola na área e, cara, a chance de consagrar os zagueiros do Corinthians e não fazer gol nenhum era muito grande. Eu não entendia essa postura também. Mas o Inter, o campeonato todo, o grande ponto forte do Inter foi a bola aérea, né? Então eu não achei nada... Mas é que assim, tu não passa 45 minutos jogando bola na área sem trabalhar, sem ter outra alternativa, porque daí a defesa vai estar pronta pro jogo aéreo. O que eu não entendi, desculpa interromper, mas o que eu não entendi, entrando aí nos erros do Inter, e aí talvez do Abel de fato, eu não entendi o Inter entrar no intervalo com o São Paulo vencendo o Flamengo e ele não colocar o Galhardo já direto. Exato. Intervalo, ele ter voltado com o Galhardo, entendeu? A gente falava isso. É uma postura que o Abel errou também. O Abel é grande ídolo. Eu acho que essa passagem dele agora serviu para fortalecer ainda mais, mesmo que ele não tenha ganho nada, serviu para fortalecer a relação de Abel e Inter. Mas a postura... talvez ele tivesse também nervoso, ele tivesse com medo, porque ele é humano também, né? Os caras... Ele tem medo, fica nervoso. Mas aí foi o que a gente falou já nos outros programas. É o medo de ser feliz, né? Ele tava com a faca e o queijo na mão. Era a chance. Mas é que assim, tem coisas que parece que estão entranhadas na estrutura do Esporte Clube Internacional. Independente de técnico, independente de jogador, é uma postura que eu quero ter muito cuidado para falar isso. Tá? Porque eu sei que tem muita gente ouvindo isso aí, depois pode repercutir de forma negativa para cima de mim, mas o plantel que o Inter tem, aparentemente, e não me deu nenhuma amostra do contrário, é um plantel perdedor. É um plantel que, tipo assim... E eu vou dizer uma coisa, tipo assim, o Grêmio tem um plantel vencedor. O Grêmio tem um plantel que chega, decide de forma positiva. Claro que não vai ganhar sempre, não tem como. Mas o Inter, esse plantel do Inter que tá aí, eu não sei qual que é o problema, qual que é o sapo que tá enterrado, qual que é a maldição que opera no BRU. Mas são jogadores que, sabe, falta um Fernandão, um Yarley, sabe? Esses caras. Mas aí é qualidade, né? Fernandão e Yarley é qualidade. Também. Mas eu digo aqui, ó, na motivação, no pensamento vencedor. Falta um Cristiano Ronaldo aí, que é o cara vencedor nato. Não quer mais nada, né? Com certeza falta. Tô falando mentalidade. Tem que ter mentalidade vencedora e hoje o Esporte Clube Internacional não tem uma mentalidade vencedora. Bom, eu vou começar discordando, cara, porque eu acho que o Inter não conseguiu ser campeão tanto ano passado até eu acho que foi um pouco de essa mentalidade perdedora mesmo, mas esse ano, cara, eu achei o Inter muito aguerrido, muito cara, com qualidade também, sabe, eu via assim no Edenilson principalmente, mas no Patrick também, Yuri Alberto. O Dourado, depois que entrou também, eu acho que o Inter tem um time de qualidade, sabe? Eu acho que em alguns momentos aí a gente puxa Moisés, Rodinei, aí os guris que entraram na zaga pela falta de opção ali, depois que o Moledo se machucou também, enfim, algumas peças que aí falta qualidade. Eu acho que faltou um detalhe para o Inter ser campeão. Então a gente não pode dizer que esse time do Inter tem uma mentalidade perdedora. Eu acho que
é assim que se constrói, que nem eu falei, nas derrotas que se constrói os times campeões. Eu acho que ontem, claro, é um golpe muito forte, né? Tanto ano passado, mas esse ano foi muito, muito forte o golpe, porque é mais uma oportunidade de ouro que se cria e se perde com a mão na taça, né? E o Inter não consegue chegar lá. E eu acho que isso vai criando um trauma também, que é o que dificulta conseguir ser campeão, que foi o que aconteceu com o Grêmio, né? Também. Mas eu acho que assim, o Inter agregando um pouco mais de qualidade para essas peças que já tem, o Inter uma hora vai, sabe? É assim que se constrói. O Inter mantendo a base, só que aí é a grande dificuldade. Eu acho que o Inter não vai conseguir segurar. Eu acho que assim, o Edenilson é um cara que está muito valorizado. Ele fez um grande campeonato, ele já vinha fazendo bons anos, mas esse ano foi muito acima. O que já está se dizendo é que o Atlético Mineiro quer ele, o Flamengo também tem interesse. Ele já teve propostas do Oriente Médio, então é um cara que está super valorizado. E como a gente sabe também, o Inter não está com uma situação financeira tão boa, né? Tão saudável. Então talvez seja difícil, né, para o Inter manter uma base. Mas, que nem eu falei para vocês, eu acho que foi um detalhe, e isso que foi o agoniante para nós ontem, porque a gente via que o gol poderia sair a qualquer minuto, e foi um jogo assim que foi tenebroso. A gente ter que torcer pro Corinthians, a gente não esperava primeiro, né, que a gente achou que o Flamengo ia fazer a parte dele, mas o Flamengo mais uma vez mostrou que é freguês do São Paulo, desse time do São Paulo, né? Uhum. E não conseguiu ter uma atitude, não conseguiu se organizar, né? Eu vou falar um pouco do jogo do São Paulo agora, porque foi o que eu comecei vendo e depois, devido aos sustos que estavam acontecendo no jogo do Inter, eu tive que migrar pro jogo do Inter, né? Porque não estava conseguindo me concentrar. Mas assim, o Flamengo, ele começou o jogo tentando uma pressão ali inicial, mais no abafa mesmo, na marcação alta, mas não conseguiu ter tantas chances claras. Assim, ficou um jogo meio morno, assim, apesar de que no Beira-Rio estava tendo algumas polêmicas. Já teve a questão do pênalti, teve a questão do gol anulado do Yuri Alberto, então estava bem mais movimentado, assim. Já o Flamengo parece que estava levando, assim, até o tempo que dava, e parece que achava que ia conseguir fazer o gol a qualquer momento, até que numa falha do goleiro ali, né, naquela cobrança de falta do Luciano, abriu o placar, e aí deu uma desmoronada, assim, no time, assim. Ele parece que sentiu, aí acabou o primeiro tempo, e na volta já conseguiu, né, fazer o gol de empate com o Bruno Henrique, e aí foi um alívio para nós, né, porque a gente já estava esperando pelo pior, porque o Inter voltou também bem melhor no segundo tempo, né, pressionando muito o Corinthians, e estava dando indícios que ia fazer o gol a qualquer momento, até que logo depois, 10 minutos depois, o Flamengo já tomou o gol, e aí não se encontrou mais. O Flamengo mostrou que estava um time desorganizado, totalmente desorganizado, que já vem do jogo passado, né, que a gente comentou aqui, que o Rogério Ceni faz algumas substituições meio estranhas, assim, e parece que não consegue organizar o time, não consegue aplicar o que ele pensa dentro do time. E aí o Flamengo não conseguiu criar mais, não conseguiu chegar mais, e aí o São Paulo foi só administrando. E aí foi aquele sofrimento todo no jogo do Inter. Ô Henrique, vou te interromper, mas aí tu que viu bastante, né, desse jogo do São Paulo, do Flamengo contra o São Paulo, comparando ao jogo do Inter, que é uma pergunta curiosa mesmo, tu acha que o São Paulo se aproveitou mais das falências do Flamengo do que do Inter? Tu acha então que, pegando o parâmetro dos dois jogos, o Inter poderia ter extraído um pouco mais, principalmente no primeiro tempo, desse time do Flamengo, das falhas do Flamengo? Cara, é que são estilos diferentes, né? É que talvez seja a questão do encaixe de um time no outro, sabe? Até porque, por exemplo,
deixa eu pegar o Grêmio como exemplo. O Grêmio contra o Flamengo tem tido muitas dificuldades nos últimos confrontos dos dois. O Grêmio perdeu praticamente todos. Já contra o São Paulo conseguiu fazer enfrentamentos mais equilibrados, sabe? Sim. E aí o São Paulo ganhou todos os jogos do Flamengo, sabe? Então é uma coisa meio sem sentido, assim, se a gente for ver. Claro. Mas eu acho que é questão de encaixe mesmo. Eu acho que também por tudo que se criou naquele que era uma final antecipada no Inter e Flamengo. E aí agora eu acho que talvez o Flamengo achasse realmente que já estava com o título meio na mão e aí não conseguiu fazer o gol e as coisas foram se complicando um pouco. O São Paulo também fez um gol de falta, né, ali que muda um pouco o jogo. Mas eu acho que, assim, cara, o Inter, eu acho que fez, não acho que, assim, poderia ter feito grandes coisas a mais, assim. Aí, se a gente for ver, teria que ter feito realmente no jogo contra o Sport, sabe? Aquele jogo que é o indiscutível. Poderia ter tentado a vitória contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, sabe? Mas... E principalmente ontem, né? Mas ontem, cara, eu acho que o Inter tentou muito, sabe? Eu acho que o Cássio fez uma baita partida. Tentou de maneira errada. Eu acho que o Inter fez um jogo pra ganhar ontem, mesmo com todos os problemas que ele teve. Ele criou chances, teve gols anulados, teve o pênalti anulado, mesmo com todos os problemas, mas mesmo assim, cara, ontem é um jogo que se ganha. Ponto. De 1-0 do gol, cara, não pode. Num campeonato de 38 rodadas, tu chegar nos últimos 45 minutos dependendo de um gol e tu não fazer o gol. Não pode. E ainda mais que o Corinthians não oferecia perigo nenhum, por favor. Exatamente. Contra o time, o Jô tentando puxar um contra-ataque ali, era vergonhoso, cara. Tudo bem, eu concordo totalmente com vocês. Não pode, cara. Concordo totalmente com vocês. Mas aí, é o que eu digo, eu tô cansado, e o Guilherme também, cansado de reclamar de arbitragem. Mas é que nem o Alexandre falou, jogo de 1-0 era o suficiente. Aí pesa o lance do Cássio com o Abel Hernandes, pesa o pênalti, aí pesa pelo jogo único. Eu não digo que é um complô, que é um sistema, mas pesa, cara, pesa porque é um jogo de detalhes, é uma final, entendeu? Então tu tem já um revés no primeiro tempo em que tu tem um pênalti, porra, aquilo é pênalti, cara. Vamos combinar? Aquilo é pênalti, cara. Todo juiz do mundo dá um pênalti pra aquele, o próprio juiz lá. Assim, eu vou ser coerente. Eu vou ser coerente. Em Grêmio e Flamengo, muitos colorados estão usando a imagem ali do Grêmio e Flamengo, no pênalti do Léo Moura, que eu, na época, reclamei que não foi. Que não foi. Então, que não foi, porque ele não tem como arrancar o braço fora. E ele tava apoiando o braço no chão. Mas então não dá pênalti pra ninguém, né? Tipo... Aí eu concordo. É o seguinte, ó, aí eu concordo. Mas aí ele errou no jogo contra o Grêmio, não errou contra o... Não, mas aí ele errou em 202 jogos. O que eu tô vendo é que é a regra, né? Mas é meio estapafúrdio, porque a jogada de ataque do Inter, aí não se dá o pênalti e a bola ainda fica com o Cássio pra um tiro de meta. Uma coisa uma festa. É algo assim que não tem muita explicação, assim. Eu acho que tinha que ter um critério mais rígido. Mas assim. o mesmo lance com o Grêmio e Corinthians, que o Cebolinha tenta um cruzamento. Exato. E aí se dá o pênalti, depois vai no VAR, volta e dá a bola pro Corinthians. Exatamente. A mesma? Não, eu tô falando que é errado geral. Mas é a regra. É que depende de quem tá sendo beneficiado, né? Essa é a questão. Cara, mas aí eu acho que é a regra. Se estipulou que a regra é assim, ponto. Não, mas olha só, assim, ó. Mas então eu vou dizer assim, que use pra todo mundo, né? Eu vou tentar ser um pouco racional sem tirar do plano. Mas, Gui, o Inter também teve lances que foi beneficiado. Teve. Entendeu? No campeonato. Então, todos os times, é que agora se destaca porque são as últimas rodadas, porque fica mais evidente. Mas eu acho assim, o Inter também teve situações assim. Então é muito fácil a gente falar agora que é culpa da arbitragem e tal, mas o Inter também não fez a parte dele quando tinha que fazer. Mesmo abriu o programa aqui falando que não venceu, não fez grandes jogos nos últimos 5 anos. Claro, o Inter não ser campeão não passa pela arbitragem. Não, mas olha só, o foco
Desculpa, Alexandre, só Vai lá, para vai lá. finalizar. Eu concordo com vocês que é uma... tem questões de arbitragem, com certeza. Mas, assim, não acho que isso tenha definido o campeonato. Eu entendo como isso incomoda, porque o Grêmio também já passou por isso diversas vezes. Só que, assim, analisando friamente, é claro que eu tenho também a minha parcialidade, né? Não posso negar. Mas não vejo... é porque tem muita gente falando que foi roubado e não sei o que, em 2005, e eu não acho que seja o caso, entendeu? É só isso que eu tô tentando deixar claro, porque o Inter teve a chance de ouro e não aproveitou. Eu só queria dizer assim, eu não acho que tenha também um complô nesse caso. Não acho que o Inter é uma vítima, né, como talvez estão tentando construir essa narrativa, porque houveram erros a favor do Inter também, mas de fato isso é uma coisa que eu tenho que reconhecer, tirando a rivalidade de lado, e isso já é comprovado pela história. Quando chega numa hora decisiva na dúvida, tem uma disputa de título, Flamengo e qualquer outro time, ou talvez do Corinthians não, mas qualquer outro time, cara, principalmente o Flamengo, cara. O Flamengo em 1980, em 1982 contra o Grêmio, que o Andrade tira a bola com a mão de dentro do gol, não dá nem pênalti e nem gol pro Grêmio. E agora em 2020, de fato, todas as decisões nas últimas rodadas, todas as decisões foram favoráveis ao Flamengo e contra o Inter. Não porque decidiram que o Inter não seria campeão brasileiro, mas assim, na hora que chega ali, na hora de decisão, eu acho que sim, a balança pende pro Flamengo, principalmente. O Flamengo tem uns 3 ou 4 títulos grandes da história deles, que de fato tem favorecimento, claro, de arbitragem contra outros países. Isso não tem como. Eles têm título que nem é título, né? Por exemplo, 87, que a imprensa... né, coroa eles, mas né, é um título que não aconteceu. Assim, Libertadores 81 contra o Atlético Mineiro, o maior roubo da história. Nossa, não tem? esse é terrível. Eu tenho pra mim que assim, ó, o juiz, ele vê um lance e ele fica com uma dúvida. Se gerou a dúvida dele, ele vai pensar, o que vai ser pior pra mim? Se eu errar a favor do Flamengo ou se eu errar a favor do outro time? Claro. Então, tipo assim, na dúvida... Mas ele sempre vai marcar pra mim. Só que assim, eu acho que... Sempre foi. Só que assim, eu acho que o Inter ter perdido o título não passa pela arbitragem, realmente não passa. Porque assim, ó, o jogo de ontem, o Inter precisava muito fazer o resultado, precisava de um gol, e em certo momento do segundo tempo, os caras parece que sentiram o jogo, sentiram cansaço, eu não sei. Desgaste, mas né? Mas o Corinthians, ele conseguiu segurar a bola e matar tempo de um jeito que, assim, ó, eu falei até no grupo do Inter que, cara, tu quer ser campeão, tu vai avançar as linhas, tu vai amassar o adversário, tu vai avançar todo o teu time para pressionar. E o Inter deixou uma freeway entre a defesa e o meio-campo. O Corinthians, toda a segunda bola era do Corinthians, eles jogavam depois no que entrou, acho que era o Matheus Vidal, jogavam no Jô, jogavam lá na ponta direita no Natel, e os caras, eles tinham muito espaço para matar tempo, para segurar a bola, e cara, tu quer ser campeão, tu não pode entrar com essa postura. E aí é que eu me refiro do Inter ter um espírito perdedor neste momento, porque o Flamengo, no momento que mais precisou, claro, tem muita qualidade, eu tenho que mas ontem também eles só não ficaram mas é que assim, ó, mas foi muito mais, mas foi muito mais importante pro Flamengo ter ganho do Inter, que foi o jogo que mais precisou ganhar, do que o jogo de ontem. Não, mas olha só, eu concordo muito, desculpa te interromper aqui, mas eu concordo muito contigo, pra mim, por conta disso, assim, dessa situação, da questão do estigma de perdedor, porque nos jogos que, assim, que tá tudo na mão do Inter, o Inter simplesmente, ele fraqueja, não tem o que falar. O Inter pegou um Atlético Paranaense na decisão da Copa do Brasil, tudo bem, era um ótimo time, mas depois de passar pelo Palmeiras... Pega o peso.
né? Depois de tirar um Cruzeiro que, tudo bem, é um Cruzeiro que foi rebaixado, mas que era atual bicampeão da Copa do Brasil de uma forma categórica na semifinal, e aí chega na final e perde o jogo em casa, né? Aí no Grenal da Libertadores faz um grande jogo na Arena, né? E não consegue ganhar, um jogo disputado, chocolate, né? Um chocolate, segundo alguns, né? Segundo alguns, é um chocolate 0-0. Eles se mordem até hoje. Mas aí chega no Beira-Rio e perde a primeira vitória em Grenal da Libertadores é do Grêmio, que é uma coisa marcante. E aí, cara, no Brasileirão, e única, né? E no Brasileirão, cara, é isso, aquele jogo contra o Sport que a gente já tinha falado no jogo passado, e o Inter tem mais uma chance contra um Corinthians que não jogava por nada. E não faz um gol. Pra mim, esse grupo é perdedor, esse grupo não vai ganhar nada. Esse grupo do Inter não vai ganhar nada. Nada. E é isso aí, porque assim, ó, o Inter, claro, ele Graças a Deus. Muita qualidade. Vai tomar banho. Inferno. Porque assim, ó, o Inter demonstrou ter muita qualidade, sim, conquistou uma sequência de vitórias. Só que eu falo que assim, nos momentos decisivos, realmente decisivos, o Inter fraquejou. O Inter esse o ponto. Um jogo dos últimos 5. Quando a responsabilidade caiu na mão do Inter, aí que pesou. Aquele jogo contra o Sport. O Inter deu aquele gás um pouco cedo demais, né? Mas sem responsabilidade da liderança. Entendeu? Sem responsabilidade. Exatamente. Porque quando o Inter o título, aí começou a ganhar. E quando o Inter, o jogo mais emblemático dessa campanha, que é o Sport, a gente não pode esquecer, foi o jogo que o Flamengo empatou com o RB Bragantino. O Inter ganharia, que nem o Alexandre falou, seria campeão brasileiro. E aí vem o que o Henrique falou, e o Guilherme falou. O Internacional está com peso dos anos sem título. Está com peso. O Inter veste uma camisa falsa. Não só isso. Esse grupo pra mim é perdedor. Desculpa, esse grupo que tem a base desde 2017, 2018 é perdedor. Esse grupo é perdedor, cara. Ele não ganha nem gauchão. Ele perde o Grenal decisivo de todos. O que me impressiona é que tem qualidade. Dá pra ver que tem qualidade. Sabe? Faz grandes jogos também. Só que aí eu concordo, momentos de decisão deixa a desejar. A gente vê muito por conta dos grenais. Eu não acho que o Inter tenha um time para ficar 11 grenais sem conseguir uma vitória, por exemplo. Porque o Grêmio também não tá no auge dessa fase com o Renato, sabe? O auge já foi. Mas assim, a gente não vê atitude realmente dos caras do Inter, assim, porque nem o Alexandre falou, perdeu o Grenal da Libertadores. Aí ficar essa sequência, perder essas decisões, realmente, mas aí, assim, eu acho que tem qualidade, mas aí falta, que nem o Gui falou, falta um Yarley, falta um Fernandão, falta uma questão de liderança, de assumir, assim, de cara que bata no peito, vamos ser campeão, e não só, assim, mentalmente, mas uma liderança técnica. Porque, assim, o Edenilson é um puta jogador, ele é um craque, na minha opinião. Mas não é o D'Alessandro. Mas ele não é o cara, sabe? Ele não é o cara diferenciado. Ele é um puta jogador, mas ele não é... Não é nem o Alex. Deixa eu até refazer. Eu não acho que ele seja um craque. Eu acho ele um baita jogador, mas ele não é o craque, sabe? O cara que vai decidir um campeonato. Ele não é. Ele é uma peça super importante dentro de um time... de um bom time. Exatamente, Henrique. São peças que são ótimas, mas não são peças de liderança. Não são peças que tu se enxerga. Mas aí é o que eu falei. Falta uma qualidade. Eu não acho que seja um time perdedor. É que eu acho que tá uma cobrança muito forte, porque o Inter já tá há muitos anos sem título. Claro. Porque ficou esse tempo sem ganhar, chegou nessas finais e perdeu. E aí a pressão só aumenta. Mas eu acho que, assim, tem qualidade. Se o Inter souber aguentar no osso, aguentar na pele, e aos poucos ir organizando a casa, eu acho que uma hora ou outra vai acabar ganhando, sabe? Mas tem que trazer esse jogador que tu falou, cara. Tem que trazer um cara... O problema é achar, né? É que nem o Fernandão, em 2004, eles acharam um cara que mudou a história dele. Uma coisa que eu vejo que o Inter não estava fazendo e começou a fazer agora é usar a base. Isso o Inter chegou longe essa temporada muito porque usou a base também.
sabe? Começou a revelar bons jogadores de novo. Então, a tendência é esses caras amadurecem também com essa derrota. Claro, é Deixa eu importante. Na próxima aproveitar. temporada, o Inter já vai ter um time mais preparado pra Só temporada. aproveitar isso que tu falou, Henrique, esse jogador, os colorados até podem me desmentir, assim, porque eles veem todos os jogos, obviamente, mas o que eu vi do Campeonato Brasileiro, esse jogador Heitor é um jogador raro, no sentido de ele tem um cruzamento de muita qualidade, pelo menos os que olha, no mínimo algumas assistências eu vi dele, assim, de cruzamentos de muita qualidade, e ontem ele deu um gol para Denilson, só que o Cássio fez uma grande defesa, mas ele fez um cruzamento perfeito, e não foi a primeira vez que eu vi ele fazer esse cruzamento. É que assim, Alexandre, a gente falava isso antes do Inter engatar a sequência de vitórias, a gente falava, olha, o Rodinei a gente contesta porque tem o Heitor no banco, o Heitor tem qualidade e tal. Só que aí o Rodinei acabou se afirmando e a gente acabou deixando de lado essa questão. Mas o Heitor mostra em campo, né? Isso aí, que isso aí foi uma das únicas vitórias do Cudê, porque quem realmente conseguiu apostar no Heitor foi o Cudê. E depois aí, quando o Cudê sai, muda tudo, né? Mas é isso, cara. O resumo do Inter o Inter tem. Por isso que eu digo, eu volto à minha fala inicial, né? Acho que o Inter tem uma boa perspectiva por vários pontos. Tem uma boa base, como vocês falaram, que nem o Henrique falou, tá começando a apostar na base. O Inter tem bons jogadores. O Inter fez boas negociações, como o próprio Maurício, que não foi usado e se mostrou ter um bom futebol. E o Roberto também, que desceu junto com o time na reta final do campeonato, mas se mostram bons jogadores. E, além de tudo, agora tem muito provavelmente, né, o Miguel Ramírez, que agora sim, é um cara que já é considerado que o ponto forte dele é apostar na base. Então o Inter tá conseguindo pelo menos ter uma lógica nas decisões dele. É doído que o Abel saia? Mas agora sim, eu acho extremamente importante que traga um técnico com essa característica, né, de apostar na base. O Inter não tem dinheiro. O Guilherme falou bem que o Inter vai ganhar um dinheiro, mas esse dinheiro que o Inter vai ganhar, o Inter tem que pagar as dívidas. O Inter não pode esquecer as dívidas. Eu acho que o Alessandro Barcelos, ele tem que até mesmo se espelhar no Romildo Bolzan, no sentido de desafogar o Inter desse penhasco, né? Penhasco do SPC, digamos assim, porque o Inter não consegue contratar e daqui a pouco vai começar a ser bloqueado judicialmente. O Inter tá muito a risco disso. Então, e principalmente pelo fato do Inter, foi horrível o que aconteceu, foi cruel, a gente já falou aqui. Foi uma lástima. O desenrolar foi, pro torcedor colorado, foi horrível. O do Denilson não senti meus pés, tá ligado? Não, o Denilson foi... Eu queria perguntar isso, qual foi o sentimento na hora do gol do Denilson? Porque assim, eu vou falar o português bem, sabe, bem cru. Sim. Me caiu o cu da bunda quando ele fez o gol. Não. Puta merda. Cara, foi horrível. Foi um momento. Meu coração parou por alguns segundinhos ali. Porque eu comecei a comemorar, né? E me deu um talo. Eu pensei, vou olhar pra TV pra ver se não vai ser anulado. E quando eu voltei, tava o Denilson assim com aquela cara, deu desculpa, filha da puta. Jogadores quase espancando o bandeirinha. Se espancando. Mas pra finalizar, então, o Inter, a gente não pode esquecer que o Inter tá numa fase de grupos da Libertadores. E isso, pra um planejamento de um clube que quer ganhar, e principalmente, não é uma competição da CBF, isso é ótimo. Muito bom. Não, olha... Tem que ouvir isso aí ainda. Então, gurizada, eu queria falar com vocês aqui. Eu tava vendo aqui, acabou de ser eleita a seleção do campeonato, né? Eu quero falar pra vocês aqui a seleção. E aí eu quero que vocês opinem sobre o time. Vou falar posição por posição e a gente vai dizendo se concorda, quem que achava que a gente colocaria no time, enfim. Boa. Bom, começando a seleção, goleiro, o Everton do Palmeiras. Eu acho que essa posição, talvez ninguém discorde, né? Bem, o cara que fez talvez o Campeonato Brasileiro em si, mas fez uma baita temporada e eu acho que é bem justa a eleição dele. Eu concordo. Concordo. Lateral direito, Fagner, do Corinthians.
É que laterais é sempre um assunto polêmico, né? Porque é uma defasagem terrível. Não sei, cara, tá o direito Falta Fagner. opção, né? Eu acho que foi mais pelo histórico, por ser jogador de seleção, do que, sabe, não tem ninguém pra ir pra ele mesmo. Isso aí. Concordo com o Guilherme. Se ainda tivesse o Rafinha, talvez, no Flamengo, né? Mas o Isla se mostrou um jogador bem abaixo, né? Não cumpriu. Realmente não cumpriu. A zaga... Não tem nenhum outro que se destaque nessa posição. A zaga ficou bem forte. Gustavo Gomes do Palmeiras e Cuesta do Inter. Eu acho que é justo também. Não vejo... Talvez o Júnior Alonso, ao invés do Cuesta, que o Cuesta caiu muito de rendimento em certo momento. Talvez, sabe, foi meio prêmio de consolação. É que eu acho que daí se o Rodrigo Moledo tivesse tido o campeonato inteiro, seria o Rodrigo Moledo no lugar do Cuesta. Pode ser. E tu, Alexandre, o que acha? Só concorda? E o Fagner, Alexandre? Fagner, lateral. Direito. Cara, é a falta de opção, né? É a falta de opção na lateral no futebol brasileiro, até porque, vamos dizer, o lateral do time campeão, pra mim, fez uma temporada bem abaixo. O Isla não teve uma boa temporada, por exemplo. Então, os laterais, na verdade, tanto o Isla quanto o Rodinei, né? Uma coisa meio que não tem. Os dois que brigaram pelo título ali são... Seria o Saravia, né? Saravia tava muito bem. Mas se machucou bem no início do campeonato. Mas pela média, né? Sei lá. Mas é que isso mostra... Mas é que isso mostra a defasagem do futebol brasileiro nas laterais, né? Muito por isso... Não só nas laterais. Não só nas laterais, mas o como campeonato... é difícil achar lateral. Ontem tu me disse, Porto, que foi o melhor campeonato. Mais emocionante. Né? Eu acho que o final foi o mais emocionante, mas foi. Esse final de campeonato, ele foi o retrato. Foi o retrato do campeonato. Era o final que esse campeonato merecia. Porque assim, ganhou o menos incompetente, que foi o Flamengo. Entendeu? E olha, foi por pura qualidade individual. Porque qualidade o Flamengo fez força pra não ganhar. Fez. Realmente. Porque a gente vê um time com tantas estrelas, assim, tantos caras acima e ganhar do jeito que foi, assim, ser campeão do jeito que foi, né? Porque perdeu. Mas é o retrato. Bom, lateral esquerdo, Guilherme Arana. Eu acho indiscutível. Indiscutível. Talvez o Guga na lateral direita também fez bom campeonato. Começou bem, mas terminou mal. Depois oscilou muito. O Guilherme Arana, sim. Era um baita lateral. Foi um dos poucos, junto com o Keno ali, eu acho que foi um dos poucos caras que tiveram uma regularidade no time do Atlético. Sim. Exato. Começando então com os volantes, Edenilson, né? Não tenho o que falar, foi o melhor jogador do Inter no campeonato. Melhor temporada do Edenilson na carreira. Foi, concordo. Segundo volante, Gerson, Flamengo. Não tem Não tem o que falar. É verdade. Meias, Claudinho, que foi, além de ser o melhor, um dos meias, dos melhores meias, ganhou como craque do campeonato e revelação. E artilheiro. Merecido pra mim, merecido. Artilheiro foi o Luciano, não foi? O Claudinho também fez gol ontem, né? O Grêmio jogou ontem, não sei se vocês... Nem a gente sabia, eu ouvi dizer assim, eu não sei. Jogaram no subterrâneo. No bunker. Aí... Foi Luciano e Claudinho mesmo, 18 gols cada um. Boa. E o outro meia Vina do Ceará. Fez um baita campeonato, mas eu sinceramente colocaria o Patrick. Patrick fez um puta campeonato também. É verdade. Ou a Arrascaeta. O Arrascaeta pra mais regular. Não foi tão regular no campeonato. Isso. Eu acho que que assim, pra mim, os dois melhores jogadores do Inter foram Edenilson e Patrick. Então. Isso aí. É que a gente eu acho que. Né? A gente pode falar as menções honrosas desse campeonato também.
Fernando Sobral do Ceará, fez o campeonato até ali, mais ou menos o primeiro turno, fez o primeiro turno espetacular, me apaixonei por esse jogador, né? E depois ele desceu um pouco, não, mas ele é um baita jogador. E então tem algumas menções honrosas do Thiago Galhardo, que depois desceu muito de nível, né? Rafael Veiga do Palmeiras. Rafael Veiga do Palmeiras, o futuro campeão da Copa do Brasil. Então. Ele vai vir pro Grêmio? Acho que tá fechada a janela, não dá pra vir. Não dá. A gente acha uma brecha. E aí os atacantes, Gabigol, eu acho que é muito por essa reta final, né? Porque se o Inter não fez bons jogos na reta final, o Gabigol, eu acho que foi o ponto de virada do time do Flamengo, né? Começou a fazer gols em todos os jogos, só não fez ontem. Né? Decisivo, né? Decisivo. O Gabigol joga muito, né? E o outro atacante, o Marinho. O Marinho fez um baita ano, também muito... claro, essa votação, em tese, seria do Campeonato Brasileiro, mas eles levam a temporada toda, né? Eu ia falar isso. Também. E o técnico? Técnico Abel Braga. Abel Braga. Eu acho que isso aí ninguém discute, né? Eu acho que é um... Eu até comentei com o Alexandre hoje em outro grupo, né, de futebol, ali, Henrique, tu participa também. Eu acho que se não fosse o Abel Braga, seria incrivelmente o Odair Helmut. Porque o que o Odair fez com o Fluminense nessa temporada, pela relação time-plantel, né, o que tu tem nas mãos, realmente o Odair fez um baita campeonato e é um dos responsáveis pelo Fluminense ter surpreendentemente chegado à Libertadores. Mas o que o Abel fez, né, limpar toda a cagada do Kudê, realmente merece. Mas eu não sei se eles dariam o prêmio para um técnico que não tá mais no time também. É verdade. Tem isso também. Com certeza. Eu tô procurando aqui a seleção da bola de prata também, só pra gente comparar. Bom, achei aqui, ó. Goleiro Everton, mesmo goleiro. Aí o Júnior Alonso na zaga, que é o que o Gui tinha falado. E aí a bola de prata é feita pela ESPN pela média, né, de cada jogo. No final eles elegem quem foram os melhores em cada posição de acordo com as médias. Então foi o Júnior Alonso, o Gustavo Gomes também se manteve. Laterais aí teve o Isla, incrivelmente, né? E Guilherme Arana também. Os volantes se mantêm os mesmos, Edenilson, Gerson. Os meias, Claudinho e Arrascaeta. Aí aparece o Arrascaeta. E os atacantes, o Luciano e o Marinho. E aí a gente vê... O Luciano realmente fez um baita campeonato em São Paulo, né? Eu acho que também é justo. Eu acho que eu concordo mais com Luciano e Marinho do que Gabigol e Marinho. Eu também. É verdade, eu também. Eu vou com o Guilherme nessa. Guilherme tá certo. Aí a gente pega ali o técnico Rogério Ceni. Não, essa aí aí é difícil de engolir, né? Mas aí eles vão pegar também o trabalho dele no Fortaleza, toda isso é verdade. A parte do Fortaleza foi bem, mas do Flamengo pra mim, cara, eu vi vários jogos completos do Flamengo e vou te dizer assim, coletivamente o Inter me agradou muito mais que o Flamengo. O Flamengo era um amontoado de jogadores muito melhores que todos os outros. E aí... Até hoje o Flamengo do Ceni não tem a mínima organização. Essa ajuda ali. Não existe. Mas, por exemplo, se a gente pegar como base na seleção do Prêmio Craque do Brasileirão, o Abel foi eleito. Mas se a gente pegar aproveitamento, o Rogério Ceni teve o melhor aproveitamento que o Abel. Porque eles tiveram o mesmo número de jogos por Inter e por Flamengo. A bola de prata ela é fria demais, né? Ela é fria demais. Então. Mas é que a diferença do elenco é brutal, né? Brutal. Aí a gente tem que fazer uma análise sobre os números. Né? Não, mas hoje mesmo, até pegando o gancho do Rogério Ceni, eu tava no Twitter de tarde e viu nos Trend Topics era o Rogério Ceni. Daí eu fui lá, né? Eu fiquei curioso. E os caras pedindo a cabeça do Rogério Ceni. Um dia depois do cara ser campeão brasileiro, pedindo a cabeça do técnico. Eu vi um rumor de que o Jesus não tá bem lá no Benfica, né? Ele tá meio que cambaleando, a diretoria não tá muito feliz com ele. Foi eliminado da Liga Europa agora. E tem um rumor de que ele gostaria de voltar pro Flamengo. E isso me preocupa um pouco. Ele foi categórico, né? Sobre ter se arrependido. De ter ido pro Benfica de novo, né? Ter voltado.
falou que não se arrepende. E não Ah, deu mas mais o margem cara- pra. Né? Mas o cara não vai chegar no, né? Vamos ver, né, o que vai acontecer. Benfica todo dia 5 depositando lá e ele Ganhando em euro, arrependido tá de vir bom. pra cá. Eu não me arrependeria. Não, eu acho que nenhum de nós, né? Cara, finalizou então, acabou. Guardem esse Graças trauma aí, a Deus. trabalhem pra Agora- ser superado. Nós ainda, a gente vai relembrar vocês muito, talvez, aí, próximo. Talvez. Como diria Mas agora aqui, ó, temos que falar disso, porque já estamos com 1 hora. Então, assim, ó, vamos ser bem rápido, porque Hoje depois não tem os próximos episódios vão ser só sobre isso. Então, né? É o começo de uma nova era. O que vocês acham que vai acontecer? Eu só quero saber disso. O que vocês acham que vai acontecer nesse primeiro jogo? Como vocês veem que chegam os dois times pra essa final? Antes disso, só pra gente deixar claro aqui, o jogo, ele continua no domingo e foi passado para as 21 horas, é isso? 21 horas. Foi, isso 9 aí, da noite. confirmado. Isso. E aí? Vou pegar de início aqui, né? Cara, racionalmente... Comentários sucintos pra gente não se alongar tanto. Não, vamos lá. Cara, racionalmente, acho que o Grêmio tem que fazer o mesmo jogo que fez contra o São Paulo aqui na Arena no primeiro jogo. É tentar conter o Palmeiras de início. O Grêmio é inferior ao Palmeiras. Infelizmente, é inferior. Então, eu acho que o Grêmio tem que conter o Palmeiras no primeiro tempo, principalmente. No segundo, tentar uma escapada ou outra e abrir uma vantagem mínima que seja para poder fazer um jogo como fez, por exemplo, contra o São Paulo no Morumbi. Essa é a estratégia que o Grêmio tem que fazer para mim. Então, o que eu vejo é que um 0-0, 1-0 é o que o Grêmio tem que de fato buscar. Um jogo assim muito copeiro e muito assim na conta do chá, pragmático, eficiente. Mais que isso o Grêmio não vai conseguir e se abrir muito o Palmeiras vai aproveitar. Então já começa com bolão. Bolão é 1-0, gol do Diego Souza, igual contra o São Paulo na semifinal, é isso aí. Boa. Eu vou com o Alexandre nessa. Eu acho que o Alexandre foi muito cirúrgico em relação o que o Grêmio fez certo até agora na temporada. Um dos pontos mais altos foi o jogo contra o São Paulo. Todo mundo aplaudiu o Grêmio contra o São Paulo, né? E aí não importa futebol bonito ou não, o que importa é título. E o jogo de mata-mata, ele é totalmente diferente dessa discussão de pontos corridos, né? Ele tem uma outra atmosfera, ele tem uma outra característica, e querendo ou não, eu tenho que admitir isso aqui, né? Tenho que ser sincero com os ouvintes, o Grêmio é expert em Copa do Brasil, e pra mim o Grêmio é favorito nessa final da Copa do Brasil, apesar dos pesares. Eu acho que, por todo o contexto também do Rio Grande do Sul hoje, acho que a gangorra, ela pesa muito nesse sentido de decisão, e é uma decisão muito perto da outra, é algo atípico por causa do calendário. Eu acho que o Grêmio entra como favorito no âmbito geral, não no primeiro jogo ou no segundo. Não, difícil prever isso, porque o Palmeiras é um time melhor, mas acho que o caminho é esse. O caminho é o Grêmio amarrar o Palmeiras, jogar como o Grêmio dos anos 90. Por que não? Porque aí o Grêmio chega muito perto de ganhar a sexta, né? Copa do Brasil, e conseguir também, o que não deixa de ser menos importante. Não te perde nas contas. Menos importante, né? A vaga direta na Libertadores, que é algo que o Grêmio ainda não tem para a próxima temporada. Verdade. Eu concordo com o Alexandre, eu acho que o palpite não, tem que o Portinho não deu palpite, né? O palpite para o primeiro jogo só, né? Eu acho que o Grêmio ganha de 2-1. Lembrando que não temos gol qualificado mais na Copa do Brasil. Eu acho que o Alexandre foi muito bem ali na colocação sobre o que o Grêmio tem que fazer no jogo. Eu acho que é isso mesmo, tem que jogar de uma maneira que não se exponha tanto, mas tem que ter a bola e amarrar o meio campo. Eu acho que é por aí, porque o Palmeiras é um time muito instável, depende muito da individualidade, então tu tem que anular os principais jogadores e jogar bola, que o Grêmio sabe fazer isso. Eu só não acho que tenha favorito, tá? Pra mim, os dois times chegam mal, chegam em uma fase ruim, então eles meio que estão se equivalendo, assim. Claro, o Palmeiras foi campeão da Libertadores, mas não me passa muita confiança, então eu acho que para esse primeiro jogo
eu acho que vai dar um 0-0 e tudo se define lá na Allianz. Ô Henrique, só antes da tua manifestação de perguntar, já pra aproveitar e tu projetar junto, mas tu acha que o Maicon vai de titular? Eu não acho, eu tenho certeza. Vai ser Maicon, Matheus Henrique e Jean-Pierre. Nossa senhora, meu Deus do céu. Eu não vejo o Renato mudando a escalação nesse jogo, sinceramente. Faceirinho. Senhora, parecido. Cara, é o primeiro jogo, eu acho que o Grêmio vai querer fazer o resultado. O Grêmio sempre foi assim nas Copas. Agora mandaram bem. Mudou. Mudamos de lugar. Cara, eu acho que o Grêmio vai fazer um jogo pra tentar fazer o resultado. 1-0 é o resultado, já tá feito. A mínima vantagem que o Grêmio conseguir, ele vai tentar fazer, né? Assim, eu acho que concordo com o que os guris falaram, a questão da gangorra, isso conta muito, não só pra torcida, porque já dá outro ânimo pra... eu e o Alexandre, a gente já tá com outro ânimo pra essa final, porque vocês estavam de prova aqui, a gente vinha muito desanimado, sem perspectiva, mas no momento que a gente vive um dia que nem ontem, uma noite que nem ontem, a confiança automaticamente já se renova, entendeu? A esperança se renova. Então eu acho que assim, não só pra nós, mas como pros jogadores, pro próprio Renato, que sabe muito bem mobilizar um time, motivar, eu acho que o Grêmio vai entrar muito focado. E eu acho que também, como o Gui falou, os dois times vêm no momento de baixa, né? Então eu acho que assim, o Grêmio não tem que temer o Palmeiras, porque o Palmeiras não é um bicho papão, tem que respeitar, claro, mas eu acho que tem que pegar esse momento, se encher de confiança e de motivação para tentar fazer o resultado, para tentar ganhar esse primeiro jogo. O Grêmio tem que ganhar esse primeiro jogo, pra daí sim tentar fazer o jogo que nem fez contra o São Paulo lá e amarrar o Palmeiras lá em São Paulo. Eu não tenho como fugir de 1-0, eu acho que vai ser 1-0 para o Grêmio. Não sei quem... Eu gostaria muito que o Diego Souza fizesse o gol também, mas não. Eu acho que aí já é demais, não vou jogar quem vai fazer o gol. É lei do ex, hein? Só vou dizer que se o Grêmio fizer 1-0, a ilusão vai estar em níveis máximos, assim, ó. Porque, mas eu acho que vai ser um jogo muito difícil, também não descarto um 0-0, também, eu acho que vai ser bem complicado o jogo, pelo estilo também do Palmeiras, e vamos ver o que acontece, é isso, não tem muito o que projetar, a gente ainda não sabe qual é o time do Grêmio, a gente... Tem algumas informações rolando que o Paulo Vitor vai ser o titular, né? Então é inesperado Paulo Vitor no gol. Pode ser. Ele pode pegar 3 pênaltis, que nem os nossos amigos colorados já sentiram na pele, na final de gauchão. Mas ele também pode fazer um fiasco igual ele fez nos jogos contra o Flamengo no ano passado. Então é uma bomba relógio, mas que se a gente souber desarmar ela, talvez ela seja um trunfo na nossa mão também. Mas tu sabe que até... Desculpa, Henrique, não... Vai lá. Falou dos pênaltis aí. Sabe que esse jogo, principalmente pelo fator que tu dissestes, de não ter, né, o gol qualificado, pra mim tem uma grande possibilidade dessa final de Copa do Brasil ser decidida nos pênaltis. Eu sinto isso, pelo menos. E aí o Palmeiras também vai bem forte, né? Por ter o Everton, que é um pegador de pênaltis. Mas é isso. Próximos 2 programas vão ser focados nesse assunto, então por isso que a gente não vai se estender muito, né? E se preparem. Alexandre, Guilherme e Porto, todos se preparem. E eu também, vou me preparar também. É verdade. Porque alguém vai sofrer. Pode ser vocês, Guilherme e Porto, podem ser vocês a sofrerem mais um pouco depois de ontem, né? Ou vocês vão poder se vingar da gente com essas finais, mas aí descobriremos nos próximos dias. Tá, gurizada? Agradeço vocês mais uma vez, sempre participações brilhantes e agradáveis. Agradecer para quem tá nos ouvindo, quem tá nos assistindo, só valeu, estamos muito felizes aí de quem tá participando, quem tá comentando, a gente fica muito feliz a cada comentário, a cada visualização. E é isso, continuem acompanhando, se inscrevam lá, deixem o like, comentem, e semana que vem tamo aí de novo. Valeu, gurizada, tamo junto!
O Decopa, vamos Grêmio! Internacional, campeão brasileiro!